Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês, e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, pessoal, meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Há alguns anos atrás, eu lembro de ter um hábito que às vezes passa despercebido pela gente, né, pelas nossas reflexões, que a gente não percebe que a gente tem, ou que às vezes a gente até percebe que a gente tem, só que a gente não dá muita importância. Eu lembro que eu tinha, alguns anos atrás, principalmente na adolescência, anos atrás seria a minha adolescência, né, porque eu não tenho muito de idade, mas eu lembro de ter muito o hábito de me depreciar. Sabe aquelas piadas, aquelas pessoas que às vezes chegam e começam a falar pejorativamente delas, mas fazem piadas ou falam alguma coisa, falam de algum defeito, sabe, num tom de brincadeira? Eu lembro que eu tinha muito esse hábito. Na verdade, né, antigamente, eu tinha uma autoestima muito baixa, então, e eu não percebia que em muitos momentos esse próprio hábito de me depreciar, de fazer piadas sobre mim, me atrapalhava mais do que me ajudava, né? Eu lembro que eu tinha. Eu falava algumas coisas assim, sempre tudo muito com tom de engraçado, de piada, mas eu lembro que eu tinha muito hábito de falar essas coisas sobre mim mesmo. E aí, depois de um tempo, eu fui percebendo que, assim, isso tudo que eu falava pra mim, as coisas que eu falava, os defeitos em que eu focava em mim, o jeito como eu me depreciava pra mim mesmo, às vezes não é uma questão de falar para as outras pessoas, mas uma forma como eu acabava me vendo. Eu percebia que eu falava muito aquilo porque acabava sendo a forma como eu me enxergava. E que, eh, assim como do jeito que eu me enxergava e eu falava sobre mim, quando eu falava sobre mim daquela forma, como quando eu me olhava de forma pejorativa, quando eu olhava para mim com esse olho mais sombrio, de apontar os meus próprios defeitos, de, certa forma, me autodepreciar, eu percebia que a minha autoestima também ela ia sucumbindo junto. Então acabava que virava um mecanismo que se retroalimentava, porque ao mesmo tempo que eu me enxergava dessa forma e eu fazia essas brincadeiras, falava essas coisas pra mim, tinha essa percepção sobre mim. Por causa da forma como eu já me enxergava, né? É, por eu me enxergar dessa forma, eu tinha esses hábitos autodepreciativos. Ao mesmo tempo, esses atos autodepreciativos que eu tinha, esses hábitos que eu tinha, essas coisas que eu falava de mim, ao mesmo tempo alimentava mais essa minha visão. Essa minha visão de me achar sempre menos, de me achar inferior, de achar que tudo que eu faço não tem valor. Porque eu sempre tive assim, uma tendência. Tem algumas pessoas que têm tendências diferentes, né? Então, tem algumas pessoas que elas têm a tendência, às vezes, de se autoafirmar demais. Então, elas são arrogantes para fora, elas acabam arrogando espaços que não são os dela. Então, elas são, às vezes, muito invasivas, ou às vezes, né, elas ficam o tempo todo tentando se autoafirmar. Então, tem pessoas que têm a tendência a subir muito, né, o próprio ego, a subir muito a própria percepção ou falar de si mesmo de uma forma muito superior às outras pessoas, né? Mas o meu caso era o contrário. Então eu tinha a tendência de falar de mim e de me enxergar sempre de uma forma muito inferior, de uma forma muito pejorativa, sempre com muita comparação, me comparando com os outros. Então a minha tendência, ela sempre foi a me olhar sempre menos do que eu era. Nessa época eu tinha esse hábito de ficar fazendo essas piadas sobre mim mesmo. E a gente fala aquilo que tá sempre na nossa cabeça, né? Então, não é à toa que eu fazia piadas, não é à toa que eu de certa forma falava essas coisas de mim, né? Pra mim mesmo, pros outros, porque era o que eu pensava de verdade. Então, eu sozinho ali, mesmo que eu não estivesse falando pra ninguém, acabava sendo aquilo que eu pensava. Com o tempo, né, eu fui percebendo que fomentar esse tipo de hábito e fomentar
esse tipo de discurso sobre mim, a forma como eu falava, como eu me expressava para os outros ou até para mim mesmo, de eu ficar alimentando esse tipo de pensamento, na verdade estava prejudicando mais a minha autoestima. E assim, e se aquilo continuasse, provavelmente cada vez mais eu ia me comparar, cada vez mais eu ia me sentir menos, eu nunca ia valorizar nada, eu sempre ia me sentir menor, eu sempre ia me sentir inferior. Então eu percebi que aquele hábito estava contribuindo de alguma forma para continuar vivo aquele padrão que eu tinha. É claro que tive que trabalhar em muitas coisas, claro que eu tive que mudar minha visão sobre mim para que essas coisas também se modificassem, mas assim, se eu estivesse tentando mudar a forma como eu me enxergava, mas ao mesmo tempo não mudasse esse hábito que eu tinha de falar de mim, provavelmente eu ia ficar andando em círculos. Eu não ia ter uma mudança de fato da forma como eu me enxergo, porque eu ia continuar alimentando aquele meu lado que gosta de perceber os meus defeitos, que gosta de se autodepreciar, que gosta de se comparar com os outros, que tem o hábito de se sentir inferior, que sempre acha que é menos, que sempre acha que nada tem valor. Então, em algum momento eu percebi que se eu continuasse com aquele hábito, mesmo que eu tivesse no momento de mudança, em me ver diferente, se eu continuasse, provavelmente eu ia continuar alimentando uma coisa que eu queria sair e que não me fazia bem. Então eu tenho uma tendência muito grande em alguns momentos em me cobrar demais, até mesmo por eu ter sempre que ter esse cuidado com relação à minha autoestima, a forma como eu me enxergo. Às vezes, em alguns momentos, né? Eu tô expressando isso aqui porque eu sei que existem outras pessoas que também vivem a mesma coisa. De me cobrar demais, por me comparar demais. Então, achar que aquilo que eu fiz não tem tanta importância e que na verdade deveria estar fazendo mais ou deveria estar fazendo melhor. Claro que hoje é muito diferente de antigamente e eu tenho uma visão muito melhor sobre mim, até porque eu fui, né, é, flexibilizando esse olhar rígido que eu tinha sobre mim mesmo, né, de suavizar essa autocobrança que eu tinha. Em alguns momentos ela salta, em alguns momentos ela aparece, então eu tenho que sempre ficar me policiando, sempre entendendo quando eu não tô me olhando e olhando para as coisas de uma forma muito pejorativa, né? E assim, para quem tem essa tendência de se autocobrar, né, de ter um perfeccionismo muito grande, ou de ter uma autocobrança muito grande, ou de se comparar demais, é uma coisa às vezes tão sutil e às vezes tão natural pra gente que a gente não percebe quando a gente entrou nesse modo, entende? E aí, o que eu queria expressar para vocês hoje é que, assim, a gente tem que. Eu acho que principalmente para quem tem essa tendência de se autocobrar, ou que tem a tendência a ter uma baixa autoestima, independente do motivo de ser isso, porque a gente pode falar que foi por causa da nossa infância, ou pela nossa criação, ou buscar os motivos de uma forma espiritual, falar que foi uma coisa que a gente trouxe para elaborar, ou alguma coisa que a gente trouxe de outras vidas para quem acredita, enfim, a forma como ou a gente colocar a culpa na sociedade e falar que ela que faz isso tudo, e tudo isso existe, é claro, mas assim, é fato que se a gente tem isso, a gente tem uma tendência a ter baixa autoestima, é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar e que não vai adiantar somente a gente procurar onde que começou, mas principalmente saber lidar com ela agora. Eu acho que para quem tem essa tendência a ter uma baixa autoestima, a se cobrar demais, a ser muito perfeccionista, eu acho que a gente tem que ter muito, mas muito, muito cuidado com a forma como a gente fala e como a gente e percebendo sempre o nosso próprio movimento para a gente não cair de novo naquele padrão antigo. Como eu disse para vocês, na minha adolescência, né, na minha adolescência, eu eu tinha esse hábito de me autodepreciar. Aí eu fui mudando os hábitos, fui mudando a forma como eu me enxergava. Ok, tudo legal. Comecei a ter um movimento de valorizar as coisas que eu fazia, de me incentivar, entende? Comecei a ter esse movimento de me incentivar, de falar das coisas que eu era bom, de reconhecer as coisas que eu tinha aptidão, de reconhecer as coisas que eu fazia bem. Ou até mesmo, às vezes, onde eu reconhecia o meu esforço. Às vezes eu não fazia uma coisa muito bem, mas eu reconhecia o meu esforço, tinha orgulho de mim sobre esse esforço que eu fazia. Então eu comecei a ter esse movimento. E aí, e eu lembro que assim, gente, quando é, eu era de uma outra religião, que eu já comentei com vocês,
E não é nada em relação com a religião, o problema não é a religião. Eu era de uma determinada religião, e eu estava conhecendo, sim, e era muito menor. E aí eu fui criado dentro daqueles valores, e pra mim não foi uma coisa ruim, foi até boa. Mas assim, eu percebi que isso acabou esbarrando num aspecto que eu tinha pra trabalhar, e que eu ainda tenho em alguns momentos. Que é assim, eu sempre levei muito a vida, acho que desde pequenininho, eu sempre levei muitas coisas, muita vida religiosa, é, muito o porquê das coisas de uma forma muito séria. Então, quando eu era dessa determinada religião, que eu já contei aqui pra vocês que eu era, por exemplo, da igreja evangélica, né, que a gente chama que algumas pessoas vão chamar de protestante, enfim, quando eu era dessa religião, eu lembro que eu levava muito a sério as coisas que eu escutava. Então, eu não era aquele tipo de pessoa, por exemplo, que está ali inserida dentro da religião e que vive a vida da mesma forma. A religião não a modifica, na verdade, é o contrário. Eu era a pessoa que levava muito a sério a religião. Então, mesmo pequeno, eu lembro de tentar seguir o máximo aquilo que estava ali dentro, seguir, né, as palavras e seguir os ensinamentos e estar ali dentro, né? E eu lembro que já muito naquela época, eu comentava comigo na minha própria cabeça, né? Eu pensava assim, eu olhava assim, às vezes, pra. Porque eu era pequeno, eu era imaturo também, então eu não entendia. Mas eu olhava assim pro meu redor e eu lembro de me perguntar que, tipo assim, se as pessoas sabiam que aquilo dentro da religião que a gente estava ali inserido, enfim, às vezes, se as pessoas sabiam que aquilo não era muito certo, por que que as pessoas continuavam fazendo? Pra mim não fazia muito sentido. Ou por que que as pessoas não levavam tão a sério o quanto levava, né? E aí, claro que a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que não é tão fácil assim, que a gente tem as nossas travas morais, que a gente tem as nossas arestas, todos nós temos as nossas arestas pra suavizar, pra lidar, que todos nós temos questões que a gente lida mais fácil, outras não. Todo mundo, assim, em barcos diferentes, mas no mesmo mar, na mesma correnteza, na mesma água, lidando com as mesmas questões, cada um com as suas. Então, mas eu lembro de lidar com a religião de uma forma muito séria. E aí, o que que eu lembro que acontecia naquela época? Mas isso eu só fui perceber mais tarde, quando eu fui olhar para aquela época com a cabeça que eu tenho de hoje, né? Que naquela época, a minha autocobrança também estava ali. Então eu buscava ser uma coisa diferente do que eu era, eu buscava seguir aquilo à risca, eu buscava, mesmo não conseguindo, porque a gente é humano, ainda mais eu muito pequeno, né? Então eu tentava e eu não conseguia, mas eu tentava de qualquer maneira, eu queria seguir à risca, eu queria seguir ali bem certinho aquilo, porque pra mim aquilo era importante, era uma coisa séria, então eu buscava seguir tudo aquilo. E aí eu fui percebendo, hoje eu percebo que assim, muita minha autocobrança apareceu naquela época também, dentro desse caminho religioso. Porque eu lembro que em muitos momentos eu buscava é, mudar as coisas, eu buscava ser diferente. A própria ideia de que eu tinha que ser uma coisa diferente do que eu era. Então eu percebi que naquela época veio uma pontada de autocobrança. E aí, o que que aconteceu? Quando eu conheci, deve ter uns 2, 3 anos, que eu conheci o espiritismo kardecista, eu comecei a estudar, eu sempre fui uma pessoa assim, depois que eu saí da religião, eu meio que comecei a estudar tudo de uma forma mais ampla e eu passei a não me agarrar em nenhuma, né? Não me identificar com nenhuma. Mas aí eu conheci o espiritismo kardecista há uns 2, 3 anos atrás. Sanou muito das minhas dúvidas, me ajudou em muitas coisas que eu não entendia. Pra mim fez muito sentido. Então eu tenho que dizer que assim, pra mim fez muito sentido muitas coisas, muitas ideias. Eu sei que isso não é pra todo mundo. E eu não sou muito a favor dessa ideia de ficar pregando a sua própria religião pra todo mundo, achando que é a sua religião que serve pra todo mundo, ou que vai ajudar todo mundo, não é, cada um tem o seu próprio caminho. Aí eu conheci, teve seu lado bom, eu gostei de muitas coisas, eu sanei muitas dúvidas, eu fui conhecendo muitas coisas, né? Muito do que eu sei hoje, que eu fui aprendendo, aprendi também com as obras dentro do espiritismo kardecista, mas assim, novamente a minha autocobrança entrou ali. Porque aí, por exemplo, só para vocês entenderem, quando eu era menor, quando eu era da igreja evangélica, a minha cobrança era ser uma boa pessoa dentro ali da religião, fazer tudo certinho,
né, para ser um seguidor. Então eu tinha essa cobrança de que eu tinha que me aproximar cada vez mais daquelas palavras, daqueles ensinamentos, e eu tinha que seguir ali à risca, né? Para ser uma pessoa que segue aquilo. Então eu tinha essa cobrança. E aí eu saí de lá, fui vivendo a minha vida, descobrindo outras coisas, descobri outras religiões também, mas não segui nenhuma. Quando eu entrei no espiritismo kardecista dos anos pra cá, é, eu esbarrei na mesma autocobrança de buscar ser uma pessoa que faz isso, que faz aquilo, buscar ser uma pessoa que tem esses tais hábitos, fazer isso dessa forma, buscar ser uma pessoa cada vez mais amorosa. Mas entende que o que eu quero dizer aqui não foi que foi um problema das religiões. Não acho que as religiões em si tragam esse problema. E eu não sou, e eu, hoje pelo menos, eu não vejo as religiões como uma coisa ruim. Na verdade, eu acho que elas são muito boas e eu acho que o mundo de hoje, do jeito que ele está, sem nenhuma religião, se a gente vivesse um mundo sem religiões, a gente ia estar com muitos problemas, muito mais do que a gente tem hoje. Então, eu acho que a religião, para muitos, ela acaba sendo um ponto, para muitos é uma base, que a pessoa ela leva durante a vida dela toda, e para alguns é um ponto de partida, onde a pessoa ela não começa ali no zero, ela tem alguns valores, ela reconhece alguns valores, entende algumas coisas, e às vezes, se aquele não for o caminho dela, durante toda a vida, ela vai prosseguindo em outros caminhos, outras religiões, estudando outras coisas, e aí ela vai se encontrando. Mas eu acho que às vezes a religião ela pode ser esse ponto de partida. E mesmo a pessoa que ela inicia numa religião desde muito nova e ela passa a vida inteira numa religião, é porque aquilo faz sentido, aquilo sana as dúvidas dela, aquilo aquece o coração dela. E eu entendo, então eu não estou falando aqui mal das religiões. O que eu tô querendo expressar aqui não é uma questão das religiões, entende? É uma questão minha que quando eu comecei, que é uma coisa que eu já tinha em muitos outros aspectos da minha vida, mas quando eu entrei na religião, novamente veio essa autocobrança e eu acabei não percebendo. E aí o que aconteceu? Eu conheci o espiritismo kardecista, tudo muito legal. E aí tem algumas passagens de no livro de Kardec. Para quem conhece vai entender, mas quem não conhece não precisa conhecer, se não for o caso, eu vou explicar o que é, não precisa necessariamente conhecer a obra. Mas assim, tem-se uma ideia, né, nesses livros, que assim, e eu entendo, que assim, que fala assim, que você tem que ter muito cuidado com o orgulho, que o orgulho é uma das chagas da humanidade, que o egoísmo é uma das chagas da humanidade, que você tem que ter uma postura humilde. E aí tem todo uma estrutura que foi sendo criada dentro da religião, dentro dessa doutrina, na verdade, que a gente não configura como religião, mas dentro dessa doutrina, que assim, você tem que, por exemplo, ó, só para vocês entenderem, em alguns casos não são todos, mas só para vocês entenderem. Por exemplo, se um palestrante ele faz uma palestra, tem muitos lugares que eles falam para não aplaudir o palestrante, porque para não inflar o ego daquele palestrante, entende? Para ali ele não se deixar levar pela vaidade, entende? Então, um dos pontos que muito se prega lá é você ter muito cuidado com a vaidade. Então, você ter uma postura onde você tenta de qualquer maneira não deixar que a vaidade ela te ela te pegue ali sem você perceber, sabe? Ela entre pela porta de trás. Então tem-se muito um cuidado pra você, sabe? Toma cuidado com a sua vaidade. Não fica se vangloriando, não fica sabe, falando muito bem de si. Toma muito cuidado, não fica achando que você sabe tudo. Isso eu entendo, é muito real. Eu entendo o que isso quer dizer. Porque na verdade, uma pessoa que é, ela ela não tem esse cuidado com a vaidade, muitas vezes ela pode ter a própria vaidade pode ser a pedra de tropeço dela em muitos momentos e pode atrapalhar muito o projeto dela, muito, assim, pode atrapalhar os projetos que ela quis estabelecer na vida dela, pode atrapalhar as relações, pode ser que ela acabe danando outras pessoas por causa dessa vaidade. E assim, como eu tive essas informações, tudo que a gente acaba lendo e a gente acaba estudando durante um período, de uma certa forma, naquele período vai influenciando a gente. Às vezes, se você lê sobre um determinado assunto, às vezes aquele assunto fica em pauta por muito tempo enquanto você está ali alimentando, vendo vídeo e lendo, enfim. Então, aquelas noções ficam mais evidentes para você. Então, por exemplo, vamos dizer que você está lendo e está estudando assuntos sobre autoestima. Então, naquele período que você está ali buscando aquele conhecimento sobre autoestima, por exemplo,
aquilo é um assunto em pauta o tempo inteiro. Então pode ser que aquilo seja uma preocupação para você, no dia a dia, que você fique fazendo coisas para melhorar e que você perceba a sua baixa autoestima em muitos momentos. E aí, de repente, você deixa de estudar sobre autoestima e ler coisas sobre autoestima e você começa a ler coisas sobre crescimento empresarial, sobre como gerir sua própria empresa, como gerir a vida profissional, enfim, como ser mais organizado. Vamos dizer que você começa a estudar isso. E aí, então, aquilo vai estar em pauta naquele momento e é natural que você se preocupe mais com aquela área naquele momento, porque é o que você está lendo, é o que você está consumindo. Dessa mesma forma, na época quando eu estava conhecendo a doutrina espírita, eu comecei a ver muitas dessas ideias em similaridade. E aí acabou sendo uma preocupação para mim ter muito cuidado com a minha própria vaidade. E aí que eu esbarrei de novo na minha autocobrança. E é por isso que eu quis gravar esse vídeo, porque assim, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente se a gente tem muita baixa autoestima. Porque eu vou dizer o que aconteceu comigo. E eu quero dizer que, assim, não é uma questão que acontece com todo mundo, nem acho que é essa a intenção daquelas palavras. Mas a gente tem que saber dosar muito bem. E é aí que tá o nosso cuidado. Porque, assim, como eu já disse pra vocês, eu tinha muito excesso de autocobrança. Então, quando eu comecei a ler muito e a ouvir muito e a meio que entender que eu tinha que não deixar minha vaidade subir demais, eu comecei a, de uma certa forma, no meu próprio comportamento, nas coisas que eu pensava, nos meus pensamentos, a tentar baixar a minha bola. Só que quando você abaixa a bola de alguém que já tem que em tendência já tem uma autoestima baixa, para onde que a pessoa vai voltar? Para autoestima baixa. Então, eu comecei a entrar de novo num caminho de me cobrar demais, de que eu tinha que fazer isso, de que eu tinha que ser assim, de que eu tinha que ser algo diferente do que eu era, de que eu não podia deixar minha vaidade, de que eu tinha que ter cuidado quando eu falava algumas coisas, com minha vaidade, com meu orgulho, enfim. E aí esbarrou de novo nessa questão. E aí eu fui percebendo que assim, eu tive que ter um treino muito grande numa parte da minha vida de me valorizar, de ver as minhas qualidades. Até mesmo, gente, para mim poder fazer para mim ter um projeto como eu tenho, que é esse canal, por exemplo. Então, para que eu possa me expor para uma câmera, por exemplo, nos momentos antes, no passado, onde eu tive que vencer minha timidez, vencer o meu medo, vencer aqueles sinões, aquelas ideias que eu tinha na minha cabeça e os meus medos, eu tive que, em algum momento, começar a acreditar em mim. Porque, assim, se você é uma pessoa que você não acredita em nada que você faz, se você não acredita nem mesmo no seu próprio empenho, se você não acredita que você pode, você nem tenta, entende? Você não vai fazer o esforço de tentar. Então, para que eu pudesse, por exemplo, fazer o que eu faço hoje, de me expressar na frente de uma câmera e de falar e de expressar aquilo que eu amo, é, eu preciso acreditar no meu próprio trabalho. Eu preciso acreditar naquilo que eu tô falando. Eu não posso, por exemplo, gravar um vídeo e ficar focando nos problemas. Ou eu não posso gravar um vídeo e ficar olhando lá pra minha aparência e falando, nossa, olha como eu sou estranho. Que a gente acaba fazendo, entende? Eu não posso fazer isso. Porque se eu começo nesse caminho, é muito provável que no futuro eu acabe não sentindo vontade de gravar. Entende? Eu acabe não sentindo vontade de me dedicar, porque eu sinto que não vai valer a pena, porque eu sou menos, porque eu sou inferior. E aí a gente esbarra novamente naquele mesmo processo, no processo de tentar ser perfeccionista, de ser perfeito, de buscar ser o melhor, de buscar tá tudo perfeito, tudo bonitinho para você poder começar, de que você não pode ter um defeito, que você não pode falar uma palavra errada, de que você tem que aparecer ali perfeito, bonitinho, sem arestas, bem polidinho, entende? Então, assim, não foi uma questão da religião nem da doutrina. Eu poderia ter entrado para qualquer outra. Eu poderia não estar em religião nenhuma, que eu ainda poderia estar me cobrando da mesma forma. Mas o que eu quis alertar aqui para vocês é que assim, e eu entendo o que a passagem diz, eu entendo. Eu entendo. Sinceramente, eu entendo. Mas assim, quando eu coloco eu pela questão que eu tenho, porque esse eu acredito não ser o meu caminho, entende? Eu acho que assim, é muito importante você falar dessas coisas porque tem muitas pessoas que é da outra polaridade. E aí essas pessoas elas têm que ter muito cuidado com isso. Só que o meu cuidado, acaba que o meu cuidado, pelo menos nessa época da minha vida,
é eu conseguir me valorizar. Porque se eu não conseguir me valorizar, eu não faço nada. Porque se eu não conseguir reconhecer aquilo que eu faço, eu não consigo fazer nada. Eu me travo, eu acho que não vale a pena, e eu deixo de lado. E aí eu acabo entrando numa rota de colisão onde eu começo a me cobrar demais, uma rota de colisão onde eu começo a me cobrar demais, onde eu começo a me sentir inferior, onde eu acho que não vale a pena, onde eu acho que tem muita gente que faz coisa muito melhor e que eu não preciso, que não é importante. E aí eu acabo minando a mim mesmo, minando a minha própria autoestima, voltando para aquele estado autodepreciativo que eu tinha anos atrás. Então, o que eu quero dizer aqui não é que, assim, necessariamente a religião vai fazer isso com você. E não necessariamente que a religião ela é ruim. Não, não é essa a minha ideia, nem a minha visão. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, às vezes a gente não percebe o como a gente acaba deixando a gente deixa de se valorizar, deixa de olhar para os nossos próprios talentos, deixa de se valorizar. Ah, não, porque eu não posso ser arrogante. Ah, porque eu tenho que ser humilde. E aí a gente entende que ser humilde é você ser capacho de todo mundo, ou que você ser humilde e você não pode ter vontade, e que para você ser uma pessoa boa você não pode falar nada, você não pode contrariar ninguém, você não pode falar não, você não pode não querer uma coisa. Você não pode demonstrar insatisfação com alguma coisa. Não, você tem que estar sempre. Tem que estar sempre te agradando. Você tem que estar sempre com a cara ali sorrindo. Você tem que sempre levar tudo de boa. Você, sabe? Você tem que sempre se colocar para baixo e sempre colocar as outras pessoas em evidência e se tirar da evidência, que você não pode ter evidência, que você tem que dar esse lugar para o outro. Esses são muitas vezes os valores, e não necessariamente dentro da religião, mas dentro de às vezes uma sociedade que prega que você tem que se sentir com baixa autoestima o tempo todo, que você tem que se sentir inseguro o tempo todo, porque sempre o tempo todo vai ter alguém competindo com você, porque sempre o tempo todo vai ter alguém querendo puxar o seu tapete, porque sempre o tempo todo vai ter alguém brigando contra você, sempre alguém melhor, mais inteligente, mais bonito, mais legal, e que você tem que estar o tempo todo buscando ser algo que você não é para poder se equiparar, né, para você poder se estar no mesmo nível que as outras pessoas. O que eu fui percebendo com o tempo é que assim, sempre quando eu começo a me cobrar demais, que eu busco ser uma coisa diferente da qual eu sou, que eu acabo não sentindo, que eu não me valorizo, que eu não reconheço os meus talentos, que eu fico me colocando de lado, que eu não falo bem sobre mim, porque aquilo que a gente fala sobre a gente é realmente aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente sente. Então, uma pessoa que ela não consegue falar nenhum atributo bom sobre si mesmo, como que tá essa relação dela com ela mesma? Como que tá essa autoestima? Eu não tô falando, por exemplo, de alguém que teve um grande trabalho e que precisou ter um empenho muito na própria humildade, porque tinha um projeto muito grande, como por exemplo a gente fala de Chico Xavier. Ele mostrou uma extrema humildade. E assim, mas eu não me coloco como ele, nem quero me comparar com ele. Então, assim, eu sou humano, e se eu entendi que eu sendo do jeito que eu sou, com as minhas questões, eu buscar essa humildade perfeita e buscar estar sempre me colocando em menos evidência e sempre me escondendo e sempre cedendo o meu lugar para os outros e nunca me valorizando, nunca me elogiando, nunca falando bem de mim, nunca me reconhecendo, não tá me ajudando, né? Na verdade, tá me estagnando, porque ali naquele momento eu travo a minha vida, eu fico parado, eu fico estagnado, eu fico triste, eu fico desmotivado, eu não faço mais nada. E aí eu tô falando isso porque pode ser o seu caso também. Sim, a gente entende que não é uma questão de religião, às vezes é uma questão nossa, mas também e de ideais de que assim a gente tem que estar sempre se colocando embaixo do pé das outras pessoas e que a gente tem que aceitar tudo e que a gente tem que se achar um nada, um lixo. E assim, à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai se valorizando aos poucos, vai se reconhecendo, vai se achando uma pessoa interessante, uma pessoa legal, né? Eu gosto muito, por exemplo, da ideia que o Arlie Cravo traz, que é assim, que é até a ideia do próprio livro dele, que somos muito mais interessantes do que imaginamos, porque é um entendimento que fala que assim, quando você entra num processo de se autoconhecer, é inevitável que você não se ache uma pessoa interessante.
que você não se reconheça como uma pessoa interessante. E aí, quando você esbarra com alguma ideia, com algum valor, com alguma fala de alguém que diz que você tem que se anular para poder alcançar patamares espirituais superiores, que você tem que ser humilde, pegando não uma humildade verdadeira, mas uma humildade de que você tem que se anular, de que você não pode falar bem de si mesmo, de que você não pode se reconhecer como alguém que faz uma coisa boa, que você não pode se expressar, que você não pode brilhar, você não pode fazer uma coisa com excelência, que você tem que ficar se escondendo, sabe? Quando você bate com esse tipo de ideia, de fala, e você acaba seguindo isso, você percebe que você vai indo ao contrário, você vai no caminho ao contrário. Em vez de você entrar num processo de autoconhecimento, você se reconhecer uma pessoa interessante, você vai minando a sua autoestima por uma ideia que vem de fora, entende? Então, assim, é claro que no processo de autoconhecimento a gente vai encontrando coisas que a gente faz bem e que a gente tem que aprender ainda a fazer. No processo de autoconhecimento, quando a gente encara a gente mesmo, a gente percebe coisas que, assim, a gente não faz muito bem, ou que a gente tem que lapidar, ou que a gente tem que. Ou que a gente tem que dar uma atenção, coisas que não estão muito legais, coisas que a gente precisa se empenhar um pouco mais. A gente percebe essas coisas. A gente percebe tanto a luz quanto a sombra. Mas quando a gente. Mas a gente também percebe a luz, entende? A gente não ignora a luz. A gente não esquece aquilo que a gente é bom. A gente não esquece aquilo que a gente gosta de fazer e que é bom em fazer. A gente não esquece que a gente também tem a nossa beleza, que a gente também tem a gente também é uma pessoa interessante, que a gente também tem atributos legais, que a gente também pode falar bem de si mesmo, que isso não é arrogância, que isso não é deixar de ser humilde, mas que isso é muitas vezes, principalmente falando de uma questão espiritual, é se reconhecer como um filho do Criador, entende? Como que eu vou me entender como filho de um Criador, que é perfeito, que é maravilhoso, enfim, que é uma coisa boa, e eu vou me reconhecer como um nada, como lixo? Não tem como, entende? Eu sou filho de Deus, todos nós somos. Então, como que a gente vai ser uma pessoa insignificante? Como que a gente não vai ser uma pessoa interessante? Como que a gente não vai ter beleza, não vai ter coisas boas, não vai ter coisas legais, não vai se ter um próprio centro interior? Sabe? Como que a gente tem uma centelha do Criador dentro de todos nós e a gente vai ser um nada, sabe? A gente vai ser um lixo. Isso não é possível. Mas às vezes a gente se deixa levar por alguns valores tortos que a gente recebe de que assim, a gente tem que se subjugar perante outras pessoas, que a gente tem que estar sempre se comparando. E que a gente tem que buscar sempre ser uma coisa diferente que a gente é, que a gente não pode aceitar quem a gente é do jeito que a gente é, que a gente precisa se adaptar à religião, se adaptar às outras pessoas e que a gente não pode exigir esse tipo de adaptação também dos outros. Então, se eu tô num relacionamento afetivo, eu tenho que me adaptar ao mundo do outro e o outro não pode fazer um esforço. Se eu tô num se eu tô buscando uma experiência de trabalho, não, eu não posso buscar aquilo que eu quero, que eu gosto. Eu tenho que seguir ali aquilo que tá todo mundo falando. Eu não posso ter desejos, eu não posso ter vontades, eu não posso pensar em mim. Eu tenho que pensar em todo mundo, mas em mim eu não posso pensar. Entende? E embora eu entenda que a gente também vem por um movimento onde as pessoas estão muito centradas no próprio ego, eu ainda acredito que a maioria das pessoas tem uma autoestima muito baixa. E que, assim, não é à toa que a gente tem tantas pessoas com processos depressivos, com processos de que não conseguem se reconhecer, tem uma visão completamente torta sobre si mesmas, independente se é uma questão só de aparência física ou do jeito de ser, da personalidade, sabe, do interior. A gente vê pessoas que, assim, se veem de uma forma completamente torta, não conseguem. Se você for, às vezes, por exemplo, é, se eu for falar sobre ela, a pessoa própria falando sobre ela, não é o mesmo jeito que um terceiro fala sobre ela, né? Ela não consegue reconhecer as coisas boas que os outros reconhecem nela. Ela não consegue reconhecer as qualidades que os outros reconhecem nela. E aquilo existe, mas ela não consegue reconhecer porque ela criou uma visão torta, por se comparar demais, por achar que ela é menos, por achar que ela não é suficiente. Então, assim, eu acho que principalmente para quem tem uma tendência muito grande a se desvalorizar e quem tem uma tendência a ter uma autoestima muito baixa, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com
essa ideia de que a gente tem que se anular para atender o mundo, para atender as outras pessoas, até mesmo na religião, na espiritualidade, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque eu acho que você se colocar como uma pessoa medíocre, e cada vez eu vou entendendo mais isso, que assim, você se colocar como uma pessoa medíocre, e você ficar se colocando uma pessoa que não consegue fazer nada, e você deixar de fazer as coisas pra não roubar o espaço de outras pessoas, pra ser uma pessoa humilde, eu acho que isso não tá ajudando o mundo de maneira nenhuma, sabe? Pessoas que têm talentos incríveis estão se escondendo, pessoas que têm coisas que poderiam ajudar o mundo se depreciam e acham que a própria ideia, que o próprio projeto é nada, é um lixo e por isso não colocam em prática. E a gente já vive num mundo onde, às vezes, os nossos próprios sonhos são tão desvalorizados pelos outros que a gente tem em volta. Às vezes a gente tem um sonho de seguir determinada carreira, de fazer determinada coisa, e ao contar para as outras pessoas a gente não tem esse apoio, então a gente já vive num mundo onde já é tão difícil ter uma autoestima, que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nos pede para que a gente se anule, para que a gente não se reconheça, para que a gente fique falando mal da gente mesmo, para que a gente se autodeprecie, entende? Eu acho que nem para todo mundo vai ser esse o caminho, talvez para quem tem se autoafirma demais, para quem tem para quem tá ali numa super vaidade, tem um problema com a vaidade, eu acho que pode ser sim uma questão que pode ser trabalhada e pode até mesmo ajudar, mas eu acho que para outras pessoas onde já tem uma tendência a se autodepreciar, a ter uma baixa autoestima, eu acho que mais atrapalha do que ajuda e que a gente tem que ter muito cuidado, porque isso vai virando uma bola de neve que vai rolando e vai virando uma avalanche. E quando você se percebe, você tá novamente com aqueles sentimentos de baixa autoestima, tá se cobrando demais, não tá reconhecendo as coisas boas que você tá fazendo. Não tá reconhecendo seu esforço, não tá reconhecendo sua própria humanidade, seu direito de ser humano, seu direito de ser vulnerável e de aprender e de errar. A gente acaba tirando esse próprio direito da gente mesmo. Então, acho que é uma coisa que eu quis muito falar, porque, assim, é uma coisa que eu percebi na minha vida. E que, independente da religião ser X ou ser Y, ou se você tiver uma religião ou não, porque a questão não é religião, novamente falando, mas a gente tem que ter muito cuidado com o caminho e a ideia que a gente compra ou a ideia que a gente interpreta sobre algumas coisas. Porque às vezes a gente está interpretando de uma maneira que não é aquela. E que às vezes a forma como a gente está enxergando e está cultuando aquela ideia está fazendo com que a gente não se reconheça, com que a gente se esconda, com que a gente mine cada vez mais a nossa autoestima. E quando a gente se compara e se acha superior ou inferior às outras pessoas, com certeza a gente está equivocado, independente se é para mais, independente se é para menos, a gente está se comparando e a gente está se enganando. A gente com certeza não está se reconhecendo do jeito que a gente é, a gente com certeza não está se enxergando do jeito que a gente é. Por isso que, por exemplo, eu falo da meditação aqui para vocês, pra gente conseguir entrar em um contato profundo com a gente mesmo, pra gente não ficar, ter muito cuidado com essas ideias que a gente compra às vezes, porque aí eu não posso porque eu só posso olhar pelo meu lado ruim, sabe? Mas eu não posso olhar para aquilo que é bom. Eu não posso olhar para aquilo que eu tenho de valor, para aquilo que eu tenho de interessante, para aquilo que eu tenho de bom, de belo. Eu não posso olhar, eu tenho que esquecer isso para buscar algo numa vida futura, algo no mundo espiritual, algo numa próxima vida. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com as ideias que a gente compra e com as formas como a gente interpreta as coisas, porque nem sempre a forma como a gente está interpretando é verdadeira e que às vezes algumas coisas não é o nosso caminho, não da forma como é colocada e que a gente tem que ir aprendendo a ter a nossa própria visão sobre as coisas. Então, por isso que eu falo muito da meditação, porque assim, eu não tô colocando a pessoa para seguir uma régua que é do outro, entende? Eu não tô colocando eu para seguir uma regra de outra pessoa. Eu tô olhando para dentro e tô estabelecendo aquilo que funciona para mim, aquilo que é meu próprio caminho. E eu acho que assim, eu quis falar sobre isso hoje, embora saiba que tem pessoas que talvez não vão concordar, principalmente porque eu falei de religião aqui. E como eu já disse, não é sobre a religião, é sobre uma questão que eu já tinha, mas eu sei que talvez tenham pessoas que vão discordar, que não vivam isso, mas eu acredito que também tem pessoas que passam por isso, ou que já passaram, que talvez nem tenham percebido, ou que tenham percebido, mas não tenham descoberto pessoas que passaram pelo mesmo, e que talvez até tenham percebido na própria vida, mas não perceberam isso na vida de outras pessoas. E assim,
Acho que a gente tem que ter, acho que um caminho onde diz que a gente tem que se autodepreciar e que a gente tem que se desvalorizar. Eu acho que não é o caminho, pelo menos não é o caminho pra mim. E aí cada um vai olhando pro próprio coração, vai olhando para dentro, vai percebendo se uma coisa serve ou não, que serve ou não. Eu acho que esse é o caminho que cada um tem que seguir, é olhar pra dentro e perceber o que serve ou não. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu agradeço cada um que ficou comigo aqui até o final. Espero que tenha agradado vocês, que tenha feito sentido, que tenha tocado o coração de algumas pessoas. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por mais essa escuta, por mais essa atenção, pelos que ficaram aqui até o final. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.